Fala aí, pessoal, estamos chegando com o Fox Nitro, mais uma edição que vai ter muita coisa sobre o Rally Dakar, que teve mais uma vez uma dupla brasileira conquistando o título no UTV. Que legal, né? Naqueles carros que não são exatamente carros, também não são quadriciclos, são esses quase bugs, mas enfim, é uma das categorias do Dakar, que no ano passado essa categoria já teve brasileiros vencendo e nesse ano o Varela e o Gugelmin conseguiram a vitória, para grande orgulho, né, de todos os que acompanham o Rally, que militam no Rally e, sobretudo, para aqueles poucos que participaram do Dakar nesse ano, brasileiros, já que era um contingente enxuto nesse ano e os meninos conseguiram uma vitória espetacular. A gente trouxe hoje um convidado muito bacana para conversar sobre o Dakar, Giga Spinelli, que prazer, hein? Mas você tinha que estar lá correndo com aqueles negócios. Tudo bem, Giga? Tudo jóia, prazer enorme de estar aqui com vocês, falando de Dakar, embora 2 anos aí de castigo. De castigo, mas vai acabar esse castigo. Tem que acabar. Rodrigo Matar, Thiago Alves, estamos todos aqui prontos para falar de Dakar e para falar, é claro, de outros assuntos do mundo da velocidade. A gente vai começar o programa hoje pedindo para você participar. Às vezes peguei vocês. Parabéns! Acharam que ia falar que ia começar com a Fórmula 1, eu sempre esqueço, eu sempre esqueço agora a hashtag. Hashtag Fox Nitro para vocês participarem, para falarem sobre o Dakar, para falarem sobre Fórmula 1, sobre a Fórmula E, cancelou 2 corridas, hein? Cancelou uma rodada dupla em Montreal. A gente vai bater um papo também rapidinho sobre isso aqui, porque não é uma boa notícia para a Fórmula E, que é um campeonato que a gente transmite, a gente mostra aqui no Fox Sports, mas que não pode ficar perdendo corrida assim a torto e direito. Uma rodada dupla, né? E o campeonato não terá essa rodada dupla sendo substituída por nenhuma outra. É um assunto também do programa hoje. A gente começa com o russo Sergei Sirotkin, que foi confirmado na semana passada como titular da Williams, 22 anos de idade, um piloto que será o companheiro do Lance Stroll, a dupla mais jovem da Fórmula 1 nessa temporada. Tá aí o Sergei Sirotkin, não, esse é o Stroll, e aí é o Sirotkin, que entrou nessa briga pela vaga, Rodrigo, aos 48 do segundo tempo, já na prorrogação, quando a Williams já tinha acertado com o Kubica, tanto acertou que ficou com ele lá para ser terceiro piloto, que não serve para muita coisa, mas enfim. Falou bem alto o dinheiro do Sirotkin, mas todo mundo quer saber o seguinte: é bom piloto? Serve? Vai ajudar? Não? Olha, considerando o grau que a Williams atingiu nas últimas temporadas, não sei se vai ajudar muito não. Porque uma equipe que está ali na 5ª posição e corre riscos de ser ameaçada e muito por McLaren, Renault e talvez até pela Haas e pela Toro Rosso, o que ela pode almejar é ficar ali 8º, 9º. Isso seria péssimo para uma equipe que já lida com uma receita menor e, sendo 8º ou 9º colocado, ali um pouco mais à frente, 7º, ganha um pouquinho mais, mas não é muito. Então, não sei se vai render muito dividendo. Claro, o apoio do SMP Bank foi fundamental, tem mais dinheiro que o Kubica, traz o Sergei Sirotkin, mas não é uma garantia de que a equipe vá progredir na próxima temporada. É uma reconstrução que eu acho que começa errada, Flavinho. Giga, sei que você não corre de Fórmula 1, mas você conhece esse mundo demais de automobilismo. Um piloto de 22 anos na Fórmula 1, numa categoria desse tamanho, e um de 19, né, que o Stroll vai ter. Tem como dar certo? Ou tem como render aquilo que uma equipe do tamanho da Williams precisa? Olha, eu acho que faz falta um piloto experiente, como era o Felipe, ainda mais nesse momento, como o Rodrigo estava falando, que a equipe está instável, quer dizer, veio de uma melhora, caiu de novo, teve uma queda de novo, quer dizer, quem é que vai ser o piloto que vai desenvolver o carro? O líder da equipe. O líder da equipe, sentar lá e ter uma bagagem para poder opinar num acerto, numa mudança. 2 muito jovens assim, sei lá que aposta que eles estão fazendo. É perigoso às vezes olhar só para o lado financeiro, do quanto o piloto vai trazer para a conta da equipe e de repente vai comprometer aí, como ele falou. Imagina a Williams, 7ª equipe, 6ª, 8ª. Aliás, Thiaguinho, eu vou dizer mais. Foi 5ª colocada. Acho que assim, essa relação de forças, Mercedes, Ferrari, Red Bull e Force India, acho que dificilmente muda. Talvez ali McLaren apareça lá em cima, ou a Renault. Aí nós já temos 6 equipes. Aí você coloca a Williams num bom cenário, hoje em 7º. Brigando. Mas não nos esqueçamos que a Sauber esse ano, que nos últimos anos ficou em último, numa pindaíba desgraçada, esse ano vai ter motor, de verdade, motor da Ferrari atual. Tem um piloto que eu acho muito interessante, esse Charles Leclerc. Sim, que é concordo. E a Ferrari quer fazer da Sauber uma equipe B.
Sim. Não é para ficar andando só na rabeira. Sim. Ou seja, o risco de a Williams chegar lá em 8º, 9º também não dá para descartar, não. Não dá realmente para descartar. O cenário da Williams é muito complicado para essa temporada e acho que assim, não é nem a questão de serem pilotos jovens. Poderiam ser 2 jovens fenômenos e a gente sabe que o Stroll evoluiu muito, é uma realidade, a gente até brincava, falava do Stroll, sacaneou ele sacaneamos metade o Stroll, do campeonato. Enquanto ele tava batendo, a gente tava sacaneando. Aí conseguiu um pódio, conseguiu... Aí ficou bom. Ficou bom o negócio. E o Sirotkin, que é um piloto que teve resultados medianos. O currículo dele não é grande coisa, né? Não é grande coisa. Ele conseguiu vitórias, por exemplo. A gente pode até fazer aquela coisa do copo cheio, meio cheio, meio vazio. Ele conseguiu mais vitórias do que o Bianchi na GP2, por exemplo. O Bianchi venceu uma prova e venceu 3, mas aí ele tem 2 terceiros lugares, mas ele guiou mais tempo na GP2 do que o Júlio Bianchi. Exatamente, mais tempo. Mas é um piloto também que nunca chamou tanta atenção, a não ser pelos grandes milhões de dólares que ele sempre carregou. Tá certo. Bom, e tem o Kubica, ou Kubica, em polonês se fala Kubica, que vai para essa temporada como um piloto de testes e desenvolvimento, retornando à Fórmula 1, voltando oficialmente à Fórmula 1, vai fazer um ou outro treino de sexta-feira. E eu vou aproveitar o Giga mais uma vez. Giga, o Kubica, quando voltou a guiar um carro de Fórmula 1, para mim foi uma grande surpresa. Tinha acontecido com ele numa prova de rally. Incrível, você deve ter acompanhado aquele acidente Sem com dúvida. muita atenção. Incrível a recuperação do cara, né? É o lado psicológico, porque ele não morreu ali porque não era a hora dele, porque do mesmo jeito que passou pelo braço, para passar pelo peito. Passou um guarda-reio, para quem não se lembra, então, ele... Exatamente. Varou um guarda-reio, cara. Varou o carro inteiro e passou só no braço, mas já fez um estrago enorme. Quando ele foi para o rally naquela época, foi engraçado, nós pilotos de rally sempre... Isso é a pergunta que eu mais ouço. Como é que é a diferença, asfalto e pista? Eu sempre brinco do futebol de areia e futebol de grama. Tem que fazer gol, tem goleiro e jogador, mas técnicas completamente diferentes. Voltar depois de tantos anos para a Fórmula 1, eu acho que como piloto de teste, ele lógico tem a bagagem da carreira dele anterior na Fórmula 1, mas está defasado, né? Era outro carro, era outra realidade, o regulamento era completamente diferente. Eu não sei se vai contribuir muito também não. Acho que é aquela volta que está mais para ele se queimar do que sair com algum grande mérito aí pelo... Vamos ver o que a Williams inventou. Fala, Tiago. Apesar que você comentou muito interessante, Guia, falando do retrospecto de um piloto de tanto tempo fora, mas uma coisa que o Kubica sempre foi, enquanto a gente vê os melhores momentos da carreira do Kubica na Fórmula 1, uma coisa que ele sempre foi muito elogiado foi por se adaptar rápido em situações, em carros e por trazer um feedback, por trazer para fazer uma comunicação boa com os engenheiros. Será que hoje, como o trabalho é muito de simulador, até treinando mais simulador do que em pista, essas informações não podem, ele que meio é o piloto reserva, mas ele que vai conduzir o desenvolvimento do carro? Eu acho que entre os 3, sem dúvida, ele é o que mais tende a colaborar com o desenvolvimento do carro. Embora vá guiar muito menos do que os outros, eu acho que ele, do trio ali, é o que mais vai ajudar. Pela idade, tudo, né? Você está falando de experiência dele. Você lembrou bem, ele sempre teve essa característica de um piloto consegue passar para os engenheiros o que Tanto que o pessoal da Renault é apaixonado por ele exatamente por isso, pelo tipo de informação que ele passa. Eu não me canso de contar, Tiago, nós estamos vendo algumas imagens do Kubica ali, algumas coisas até espetaculares que ele fez na carreira, né? Sem dúvida. Justiça seja Ele ganhou corrida, ganhou no Canadá, ele fez pole position no Bahrein. Teve aquele acidente do Canadá terrível. Teve uma disputa com o Massa em Fuji, que é linda. Lindíssima. Não sei se vai passar aí. Ganhou em Montreal. Nos momentos, ganhou em Montreal, foi a vitória dele, onde ele sofreu aquele acidente. Ele era um piloto muito promissor, muito. E eu não canso de contar a história você falou da Renault, né? Vendo até a Renault aí. Em 2002, quando a Fórmula Renault chegou ao Brasil, ela foi implantada aqui pelo Pedro Paulo Diniz, pelo Brunoro, uma categoria absolutamente atualizada. E dela saíram muitos pilotos bons. O Lucas de Graça saiu de lá, o Sérgio Gimenez, me ajudem com os outros. Alan Kodair, Alan Meister, Bia. Toda essa turma. Todo mundo, essa garotada correu. Olha lá, Lada, que coisa linda. Aí o Kubica veio correr aqui na última etapa do campeonato da Fórmula Renault, na primeira temporada, né, de 2002. Rapaz, ele chegou em Interlagos, nunca tinha vindo para Interlagos, feio que nem o capeta, aquele nariz torto, aquela coisa.
sentou no carro, era 1 segundo em cima de todo mundo. Monstro. Ou mais, né? E aí a molecada até falou, pô, não é possível, alguma coisa tem no carro desse cara. Tinha o piloto, que era realmente espetacular, excepcional. Mas pode ser, né? E a gente torce muito fora pra de que... série, né? Que tinha, não, e pode ser que tinha alguma coisinha no carro também pra... Pode ser também, mas assim não tem Não dá muito pra sentido saber, né? humilhar os pilotos brasileiros. Botou meio Não, minuto não, de vantagem sobre o segundo colocado numa prova de 30 minutos. Às vezes Não fazia juntou muito as sentido. duas Ele coisas. tinha mais experiência, isso ele tinha, ele dúvida. já tinha, enfim, tinha corrido na Europa, disputava própria Fórmula Renault. na Fórmula Renault na Europa e tudo mais, então não é que ele chegou de paraquedas na categoria, mas nessa prova em São Paulo foi algo impressionante mesmo. Bom, Mas eu acho, desculpa interromper, se eu tivesse da Williams lá no comando, Felipe mais um ano. Você deixava o Felipe mais Com certeza absoluta, não é porque eu sou amigo, não é porque a gente é brasileiro, mas... E o Felipe queria, né? E o Felipe ajudou o Lance também para bastante, né, no Sim, desenvolvimento, sem dúvida. Melhorou bem o sentou, Lance conversou, Stroll. são amigos desde quando ele era... Então eu acho que mais um ano, pelo menos, devia ter deixado o Felipe até para ver o rumo do carro, né? Mas a Williams realmente optou pela grana. renovação, né? como vem fazendo já há algum tempo, fez assim com o Maldonado, foi lá com... O próprio Nakajima, o Lance Stroll. Nakajima por causa da Toyota, lembra? Sim, Nakajima foi por opção, por Correu conta lá, dos motores, o Maldonado entrou, durante bancou, anos, botou lá ele. Maldonado 5 anos. Maldonado Infelizmente. ganhou até corrida. Ganhou corrida, não dá nem ganhou pra corrida. reclamar Na Espanha tanto. foi a última vitória da equipe, inclusive. Sim, 2012. Temos um quadrinho aí com a geografia da Fórmula 1, é isso? É isso. O Rodrigo é o seguinte, quando ele tá aqui no programa, a gente tem que se comportar porque ele é o chefe. Ross Brown, né? Entendeu? Menos. A gente pede por licença. Então vamos mostrar aí como é que tá o mapa da Fórmula 1 hoje com o número de pilotos por países. É muito curioso essa listagem, muito curiosa, porque até pouquíssimo tempo atrás a França não tinha piloto nenhum na Fórmula 1. Houve um período de vacas magérrimas, até com a saída, a exclusão da França do calendário. E hoje é o país que tem mais pilotos, gente. Olha lá, Grosjean na Haas, o Ocon na Force India e o Gasly na Toro Rosso. A Alemanha, que chegou a ter 5 ou 6. Nós tivemos um baby Alemanha, né? Teve um boom da Alemanha. Boom da Alemanha. Boom da Alemanha. O da Bundesliga. Hoje está com o Vettel e Hülkenberg. Só. Ok? Que um tem 4 títulos mundiais. O Vettel e o Hülkenberg que hoje é piloto da Renault. 2 espanhóis. Alonso já há muitos anos e o Sainz Júnior, que chegou há pouco tempo e está firme. A Finlândia volta a ter mais de um piloto, depois que o Bottas chegou e tal, com o Raikkonen. Austrália, e aí todos só. Bélgica, com Canadá, Dinamarca, Grã-Bretanha apenas com Hamilton, né? Só o Hamilton. É um fato raro. britânico. Verstappen pela Holanda, Pérez pelo México, Leclerc por Mônaco, que Mônaco tem federação. Sim, ele é Hartley legal. pela Nova Zelândia, é o primeiro piloto da Nova Zelândia fixo na Fórmula 1 depois de décadas. Sirotkin pela Rússia, Ericsson pela Suécia e o Brasil sem ninguém pela primeira vez desde 1971. Uma temporada completa. Em temporada completa. Em 70, completa. quando o Emerson estreou. Gente, são 15, eu estava vendo aí, são 15 países representados em 20 pilotos, para 20 pilotos, para um contingente de 20 pilotos. É um campeonato mundialzão mesmo. É novidade. O Brasil sem piloto e, aliás, aproveitando então o assunto, ô Giga, o que aconteceu que foi tão pouco brasileiro esse ano lá pro Dakar, rapaz? Já não tem piloto brasileiro na Fórmula 1, já não tem na Fórmula Indy, sobrou só o Tony. Mas sempre teve, né? Sempre foram poucos pilotos pro Dakar, exceto o primeiro ano, a gente estava até conversando antes, né, Rodrigo, quando veio para a América do Sul em 2009. Foi um grupo grande, principalmente de carros, se não me engano, 6 duplas. Mas para ir para o Dakar, o carro tem que ser carro para o Dakar. Não é carro que corre os sertões, é outro tipo de corrida. E o custo é gigante, realmente. E você pode ir embora no primeiro, no segundo, terceiro dia, porque lá não é também igual aos sertões, que você deixa de terminar um dia, consegue largar o outro e tal. Embora mudou um pouco a regra esse ano, favorecendo um pouco isso, inclusive alguns trechos mais complicados da prova tinham um roteiro alternativo, com uma grande penalização, mas Você porque poderia ser intransponível para algumas pessoas. Apoio mecânico dentro das especiais com controle, com cronômetro aberto, coisa que não tinha. Algumas modificações para ajudar a levar as duplas até o fim. Mas o Dakar é uma prova muito específica, é uma prova realmente duríssima, só quem vai lá e corre. Cada vez que vai um novo lá, o cara volta, pô, aquelas histórias, é verdade mesmo. E um custo muito alto. Então, eu acho que junta tudo e com a pouca possibilidade de patrocínio, de visibilidade
em geral no Brasil. Aliás, muito obrigado a vocês e Fox em geral por tanto acolhimento ao rally, não só Dakar, Sertões, WRC, enfim. Então eu acho que tem vários fatores, mas para ir enxutinho, uma equipe pequenininha, com um carro, você gasta em torno de R$1 milhão. Numa corrida... Para carro. Para carro. Tá. Moto é bem mais barato, o TV é mais barato, não tão mais barato quanto moto. Mas você imagina que um carro de, sei lá, Stock Car custa 2,5 a temporada. O cara gasta 1 para ir para o Dakar com uma equipe carro feito no Brasil, básico, né? 3, 4 pessoas, muito enxuto. É um rally muito caro, muito difícil e a pessoa tem que estar disposta a ir lá e realmente encarar aquilo que ele oferece. Então, é uma pena. Eu acho que a tendência é aumentar, o TV pode ser um caminho, acho que está ajudando. A gente até no próximo bloco vai mostrar bastante, viu, Gil? Só que nós não vamos encerrar ali agora, não. Mas pode ser uma opção, e com essas 2 vitórias aí, isso pode estimular mais gente a participar. Mas moto, por exemplo, esse ano não tinha ninguém, isso é raríssimo na história. Pela primeira vez em 30 anos não havia um brasileiro. Nós começamos com moto. Olha só. Nós começamos com moto. A história do Rally Dakar foi com o Kleber Koberg e o André Azevedo em 88. É isso aí, na época raçuda de África. E o Jean, que andou muito bem, né, em vários venceu especiais. Venceu especiais, foi quinto, chegou a ser quinto na geral. Quinto lugar na geral. Excelente performance. Tivemos o Zanol aí, que seria um piloto, eu acho que para disputar a vitória no Dakar, infelizmente, teve uma queda treinando e parou. Enfim, moto não é tão caro, moto é muito mais simples. Pelo menos nas motos era importante ver uma renovação aí, novos pilotos. Vamos retomar essa discussão daqui a pouquinho, quando a gente começar a mostrar tudo o que aconteceu no Dakar, a vitória espetacular do pai do Carlos Sainz Jr. Agora ele é pai do Carlos Sainz Jr. Acho que ele voltou a ser Carlos Sainz. Ainda é Carlos Sainz. E também da dupla brasileira nos UTVs, que encheu todo mundo de muita alegria, que o pessoal que vive no automobilismo brasileiro. Onde tem muito brasileiro, e vai correr nesse final de semana, eles todos vão correr no final de semana, em Daytona, seu Rodrigo Matar. Né? 24 horas estão chegando. A prova que basicamente abre os trabalhos nos Estados Unidos, né? no que diz respeito à longa duração e tudo mais. Rodrigo, tem Alonso nesse final de semana. O Alonso, para variar, reclamou que foi muito pouco tempo de pista para conhecer o carro, para conhecer o equipamento, para conhecer o traçado, mas o espanhol não deixou de dar os seus pitacos, fez um bom trabalho, mas falou, olha, para nós falta ritmo. Significa o seguinte, que a equipe dele não tem, no momento, pretensão de ganhar a corrida. Os favoritos são os carros Cadillac, né? Sem dúvida alguma. E ele sabe disso, quer dizer, ninguém deve esperar que o Alonso faça nenhum milagre. Não, é torcer para que haja quebras e que ele possa terminar bem colocado ao fim da corrida. Torcer também para que o Lando Norris e o Phil Wilson não errem. É um ensaio para Le Mans. O Alonso é diferente, né? Bom a gente lembrar isso. Essa corrida, essa participação do Alonso em Daytona, ela é bem diferente da participação dele em Indianápolis, né? Sim. É apenas um apronto. A própria categoria sabe que não vai atrair tanta mídia quanto ele atraiu em Indianápolis, mas é uma oportunidade para o Alonso começar a pegar a manha de corrida longa. E esse carro que a gente está vendo é o modelo a ser batido, o Cadillac DPI. Mesmo com a mecânica agora reduzida para 5.5, é o carro mais rápido, é o modelo mais bem equilibrado. E tem as duplas favoritas. Felipe Nasser foi o recordista nesses treinos do Howard, que a gente está vendo as imagens, foram realizadas esses treinos no início do mês, lá na Flórida. Tem o Christian Fittipaldi, que é o atual tetracampeão das provas de longa duração. É uma corrida, portanto, de abertura de trabalhos, um campeonato que tem atraído muito interesse dos pilotos brasileiros. Vão ter 8 pilotos do país correndo nessa prova, além do Christian, do Felipe Nasser. Tem o Castro Neves, o Pipo Derani e o Bruno Senna na classe principal, o Augusto Fafos em GT Le Mans com a BMW, que ele é piloto de fábrica, e o Daniel Serra com uma Ferrari GT Daytona e o Bruno Junqueira de Lexus. Então teremos aí um leque de pilotos brasileiros bastante bom para uma corrida que está prometendo muito nessa abertura do campeonato. Serão 20 protótipos, 9 GT Le Mans e 21 GT Daytona, 50 carros no total correndo nessa primeira prova de 2018. Thiago, um bom contingente de pilotos brasileiros e, sobretudo, não vão só para fazer número. Acho que todos eles têm condição de fazer coisa muito boa. Com certeza, todos vão fazer um bom trabalho para disputar a vitória. O Elinho com a Penske novamente entrando forte, o Pipo é um cara que dispensa apresentação.
Christian, então, conhece essa pista de olho fechado. Ganhou 2 vezes lá. Ganhando 2 vezes, já tem os Rolex ali de premiação para quem ganha essa prova, então um cara que pode ir para frente. Fora o trabalho da turma do GT, como o Matar bem destacou, grande destaque para o Farfus, que desenvolveu um carro que a BMW vai usar nas ruas, desenvolveu primeiro na pista para depois levar para as ruas. Vai ser uma atração imperdível nesse fim de semana. Giga, você tem contato com toda essa turma aí, com essa galera toda? Quase fui nesse treino. Vocês têm um grupo de Fabinho. WhatsApp que vocês ficam falando sacanagem? Né? Não, de rally tem. De rally tem O vários. Giga já correu endurance na vida, né? Já fez 1000 Corri milhas. vários, adoro. Mas, curiosamente, eu tive com o Christian aqui no Brasil nas vésperas do Natal. E eu fui para Miami e ia para Orlando. E ele falou, vamos lá, vai assistir os treinos. E acabou que por 2 dias eu não consegui assistir. Tive com ele em Miami depois dos treinos. Conheço parte dessa turma aí e sou um fã. Isso aí é um desfile de modas. São naves, né? São naves, são maravilhosos. Os GTs, inclusive, são carros lindíssimos, enfim. É uma bela definição, é um desfile de moda. É um mesmo, desfile né? de modas. A gente tem vontade de fazer... Tem mesmo. Cada vez que passa o cara passou desse, né? Quando teve aqui no Brasil, a gente se encontrou lá, andando no meio do grid lá e olhando os carros de perto, enfim. Bacana, sensacional. Vamos, esse é o carro dessa Ferrari da Rizzi. E aí a Jack Chan vai participar, né? O Lance Stroll vai estar na Jack Chan. Esse carro que passa agora é o carro do Christian, o carro 5. O Christian não vai ser mais piloto titular, ele vai ser diretor esportivo do time e piloto nas provas de longa duração. O Felipe Albuquerque vai ser o piloto titular da equipe Action Express nesse ano. Mas ele corre pro ano todo vão mas ser. ele corre essa. O Christian Sim, corre sim. Essa, Sebring, Watkins Glen e Petit Le Mans. Os brasileiros que vão correr o campeonato inteiro vão ser o Pipo, o Elinho e o Felipe Nassi. Então são 3 nomes fortíssimos. Ele tem pra ganhar. cola, né? Ele deve ter uma cola aqui. Tem no nada, lugar. é Não um possível. computador. Ô, Matar, o que nós vamos mostrar das 24 horas de Daytona aqui no Fox Sports? Rapaz, nós vamos ter a largada e se preparem, porque a gente vai ter uma janela de transmissão de 8 da noite, horário de Brasília, até 1 hora da manhã de sábado. Peraí, Que 8, beleza, 9, hein? 10, 11, 12, 13, 5 5 horas. horas ao vivo. Você e quem vai estar nessa? Edgar? Provavelmente eu, Edgar e Thiago Alves, né? A escala ainda não está definida, Eu mas já devemos ser tô nós no... três. Aquecendo a roda. E depois, no domingo, a gente tem uma janelinha começando 11 horas da manhã no Fox 2, até mais ou menos 1h30 da tarde. E a E depois parte a final? chegada no Fox 1, de 4 às 6. A largada é 5h40, hora de Brasília. Chegada, claro, 24 horas depois lá na Flórida. Flórida está 3 horas atrás da gente no horário. Tá vendo, Gui? Você acha que ninguém mostra nada? Você vê, Show de transmissão. o Alonso reclamou de falta de tempo. Esse fim de semana tivemos a versão virtual das 24 horas de Le Mans, uma equipe de Daytona, perdão. Daytona, uma equipe brasileira ficou na 8ª posição. O Alonso podia ter participado dessa prova. Ia ter tempo tinha de equipe espanhola, pista, correndo, né? de simulador. Vai. 8º lugar do time brasileiro, muito Os bom. caras vão ficar 24 horas sentados numa frente de um... Não, é por equipe, você troca de piloto. Olha que tem Troca. conhecido do meio que anda, hein? Ó, Rubinho é nesse time do 8º lugar, o Guilherme Salas da Stock Car competiu nesse time. Competiu. Muito bem. O meu Atari ainda não tem esse programa. O Enduro tem. O telejogo não tem. O telejogo não da tem. Filco. que Aquele assim, tênis, né? O tênis era... Era bom naquilo, dava até efeito. Né? Nós vamos fazer um intervalo, produção, por favor. Vamos, então vamos fazer um intervalo rapidinho. Na volta nós vamos falar muito do Dakar, da vitória brasileira na competição off-road mais importante, mais difícil do mundo. Até já. Estamos de volta aqui com o Fox Nitros. Falávamos aqui do frio. Verdade. Que está fazendo lá na Flórida. 4 graus na época dos treinos. Chegou a nevar em Miami, né? Não, pra cima, lá na Flórida. Nossa. Se os caras estivessem aqui no Rio de Janeiro. Estava no Colorado, não estava nevando, estava nevando no norte da Flórida. É mesmo? O Colorado neva direto, né? Essa época do ano nos Estados semana sem Unidos, neve. tem aquelas imagens de Indianápolis completamente tomada por gelo. É uma crosta branca em Indianápolis. Não sabe nem que tem uma pista por baixo. Bom, onde não tem gelo, mas tem poeira, chuva, lama, Tem vento. gelo também. Teve frio sim esse Não, ano, claro. frio também, porque no mesmo, tem 40, 50 graus, depois também tem 10, Negativo. 0. É o Dakar. E aí nós estamos com as imagens da competição que terminou nesse final de semana com vitória na principal categoria dos carros, do Carlos Sainz, pai, 55 anos, bicampeão, para
desespero do filho, que falou assim, agora eu sei o que é assistir corrida do filho, né? Depois que ele viu o pai correndo. E vai correr no WRC o Sainzinho, hein? O Sainzinho? Se empolgou. É mesmo? É. Bom, vamos falar da prova, Rodrigo, Giga, Thiago, a volta das dunas, uma prova super complicada. Giga, a volta desse trecho de dunas, que daqui a pouco a gente vai mostrar imagens, talvez tenha sido o grande agente dificultador do começo do rally, né, nesse ano. Sem dúvida. O Dakar sem o Peru ou o Chile fica realmente carente de dunas. E depois, acho que de 5 anos, se não me engano, meu computador me ajuda, o Peru voltou... 5 anos. 5 anos, né? Voltou a fazer parte do roteiro com 6 dias, né? Os primeiros 6 dias. Começar lá, um dos anos que eu corri, acho que foi 2012, se não me engano, 13, eu comecei no Peru. O começo do rally tá todo mundo... empolgadíssimo. Né? A faca nos dentes e tal. Então já é um ritmo mais propício a erro. Eles fizeram um roteiro complicadíssimo nas dunas, porque você tem no Dakar a obrigação de passar pelos waypoints. Essa é a tua obrigatoriedade. Você pode fazer o caminho que você quiser, mas você tem que passar por eles. Normalmente, você pega uma região crítica de duna, o que os organizadores faziam? Botavam o waypoint num lugar não tão crítico, porém, quem quiser ir o mais reto possível entre um waypoint e outro, vai passar por dunas dificílimas. Quem não quiser passar pelas dunas vai dar uma volta maior. Esse ano, segundo conversando com Gustavo Gugelmin durante o rally, a organização botou vários desses waypoints no topo de dunas, de cadeias de dunas dificílimas. Então realmente dificultou muito o rally. A gente viu vários ponteiros tendo não só os acidentes e abandonando a prova, mas atolados. A gente viu Nasser atolado, Loeb, enfim, mais do que atolado, e vários outros. Então o rally começou muito difícil, era uma edição comemorativa, 40 anos, a gente sabia que eles iam fazer um rally duro, mas eu acho que superou a expectativa de todos. E segundo o Peter Hansel, que a gente está vendo aí, único lugar de dunas na América do Sul que se assemelha à Mauritânia, que era o lugar mais crítico de dunas do roteiro do Dakar na África, são as dunas do Peru. São dunas que não têm coerência em termos de direção, porque normalmente a duna é arredondada de um lado e do outro ela tem a queda, que é onde bate o vento, arredonda ela, endurece um pouco mais a areia e depois tem o ângulo maior. No Peru é uma para cada lado, areia muito fofa, estava muito quente e dunas altíssimas. E a organização escolheu o pior do roteiro. Caprichou na dose, né? Foi uma edição lá que nós vamos jogar os caras. Depois Bolívia, com altitude, sempre chuva, difícil. Depois Argentina também, com trechos complicados, como Fiambalá, Belém, Chilecito. Enfim, foi um rally duro do início ao fim. Duro e completo, né, Giga? Porque completo. Não faltou absolutamente nada. Teve de tudo. Temperaturas escaldantes, teve o frio intenso da Bolívia, que é sempre um complicador. Altitude, né? Você chega a 4.500 metros acima do nível do mar. Sem dúvida. E todos os pilotos, isso nos chamou a atenção, né, Thiago? Sim. No sábado. Todos os pilotos unânimes em afirmar que foi o rally mais duro que eles já competiram na América do Sul. Com certeza. O mais difícil de todos os Dakar realizados aqui. Acredito, com certeza. E a gente viu, enfim, como eu falei, pilotos que são... Peter Hansel bateu 2 vezes. É um piloto que raramente a gente vê ele bater. Ganhou 13 entre 6 de moto e 7 de carro. Então, ele buscava o 8º de carro. O 8º de carro, exatamente. E a Peugeot, Thiago, se despedindo, né? Se despedindo. Oficialmente, como equipe de fábrica. Como equipe de fábrica, foi a última participação da Peugeot. Até o Cyril Depré dando uma entrevista na hora da chegada, falando que o objetivo era... Ele queria ganhar, mas o objetivo era a Peugeot ganhar, e ele foi um escudeiro aí realmente, tanto do Peter Hansel buscando o título, como também do Carlos Sainz, que ganhou. E realmente foi... Você via as pessoas chegando ali nas entrevistas, falando com os repórteres quando acabou o rally, era pessoal chorando, era que difícil, mas também ao mesmo tempo, não vejo a hora de começar o próximo, que eu tô ansioso já. Acho que pegou essa dificuldade do Dakar. Ô Giga, essa história da Peugeot sair, a gente vive vendo uma equipe de fábrica indo embora de competições, de várias, que depois chegam outras, enfim. Mas tem um peso muito grande pro Dakar, a saída da Peugeot, o fim dessa... Eu acho que sim, como teve a saída da Volkswagen, se não me engano, em 2013 ou 2014 também. Enfim, essas montadoras vêm, fazem
5 anos, 6 anos, 7 anos, conquistam, sei lá, 3, 4 títulos seguidos e se despedem. Eu acho que sempre impacta, principalmente a Peugeot, é enfim, uma marca francesa, a organização é francesa, enfim, a gente está vendo a festa aí do Varela e do Gugelmin, espetáculo feito, histórico para o Brasil, 2 vitórias seguidas. Mas voltando à Peugeot, enfim, eu acho que deixa um buraco, mas logo surge uma outra. Será como preenchido. Saiu a Mitsubishi. A Mitsubishi foi a que mais ficou na história e ganhou 12 títulos. É uma Vários com o Peter Russell, né? O Peter Russell ganhou várias vezes de carro. Ganhou 7 consecutivos na década de 2000, de 2000 a 2007, 2001 a 2007. Saiu, deixou um vazio, a Volkswagen, aí a Mini veio e preencheu, a Toyota vem crescendo, aí entrou a Peugeot, vai sair. Enfim, acho que faz parte da história, é cíclico isso mesmo e torcer para uma nova montadora aparecer aí. Peugeot foram 4 anos de desenvolvimento do 3008 DKR, fracassaram no primeiro ano, era absolutamente natural, e depois os outros 3 ganharam. 2 com o Peter Russell e esse com o Carlos Sainz. Que foi incrível, porque normalmente você olha as outras histórias, demora mais tempo para uma equipe vencer. No segundo ano eles já puseram esse carro campeão. No segundo ano eles já ganharam. E o Loeb não ganhou, coitado. Não ganhou. O Loeb não passou na primeira semana. Maior campeão não passou da primeira semana. Não passou da primeira semana. E aparentemente não volta, né? Ou se voltar... Acho que não volta não. Eu acho que não volta. Ele tem um contrato com a Peugeot Citroën, então... Se fosse no futebol, alguém torcida de futebol... eu sempre falei que ele não era tudo isso, né? Olha, a menos que o Al-Attiyah convide a guiar esses Peugeot, porque parece que é o Al-Attiyah que vai pegar os 4 Maxi 3008 DKR e montar um time, aí o Loeb pode continuar. Para sua alegria, Flavinho, olha aí, os russos ganharam os caminhões, 14ª vez. Você falou do Al-Attiyah, acho que o Al-Attiyah, além de comprar os 3008, os carros da Peugeot, ele tinha que comprar uma fábrica de pneu, porque ele teve 10 furos de pneu durante todo o Dakar. Então, acho que além dos carros, tem que comprar ainda para dar um bocacheiro ali. Mas ele tem, em todos os ralis, ele passa por cima de tudo, ele anda metade fora da estrada, metade dentro. O Nasser ele já está na conta dele do tempo, esses pneuzinhos. E acho que são os mais rápidos a trocar, a dupla mais experiente. Vamos dar uma olhadinha. O Jackson Pinheiro fez a chegada dos pilotos brasileiros, do Gugelmin, que é o navegador, e do Varela, que foi o piloto na categoria UTV, que no ano passado foi vencida também por uma dupla brasileira que esteve com a gente, né, no Nitro. Espero que a gente possa trazer também o Leandro Torres e o Roldan. E vamos ver se a gente consegue trazer também o Varela e o Gugelmin, depois que eles tomarem banho, porque esfregão, não sei o que e tal. Jackson Pinheiro conta como é que foi a vitória da dupla brasileira na categoria UTV do Dakar. E neste momento, aqui em Córdoba, a gente já avista ali o UTV dos brasileiros, Reinaldo Varela e Gustavo Gugelmin chegando por aqui, campeões do Dakar. Muita emoção, tá aqui o Varelão, vai quebrar o protocolo, tá quebrando o protocolo, Gustavo Gugelmin, é o Brasil, bicampeão no Dakar, nos UTVs. Depois de 9.000 quilômetros, muita planilha, muito pó. Nossa, foi difícil, não é fácil chegar no Dakar. Só por terminar já uma vitória e botar o Brasil no pódio, não tem coisa melhor. Foi difícil tudo. Ganhar um Dakar, terminar um Dakar é muito difícil. Ganhar um Dakar é uma coisa que é para poucos que estão aqui, que sabem a emoção que eu tô e terminar esse carro. O encontro do Varela com os filhos, com a Nani, muita festa. Ah, que legal, que festa bacana, bonita, legal, né, Giga? Demais. Apesar de, como eu falei desde o início, de poucos, mas foram poucos e bons. Poucos e bons. Não, fizeram um rally espetacular, tanto o Varela como o Gugelmin tem muita experiência, fizeram já campeonato mundial, fizeram esse ano passado a temporada americana, com os bases americanos, fizeram um rally impecável. Também queria destacar o rally do Marcelo Medeiros nos quadriciclos. Sensacional. Ficou em quarto na geral. Depois de ter fechado o primeiro dia em 37º com uma penalização de 2 horas. E dando, o cara ainda recupera para ser 4º colocado. E dando uma entrevista falando, realmente essas dunas aqui não é nada do que eu esperava, completamente diferente. Vou aprender até o fim. Já tinha feito 2 Dakar. Ano passado ganhou a primeira etapa e caiu na segunda, quebrou a clavícula e ficou fora.
No ano anterior, idem, também vinha rápido, mas esse ano aprendeu a dosar a velocidade com o ritmo fundamental para se completar um Dakar. E a dupla guerreira, Zeca Savaia, também com o Marcelo, nos UTVs também, que foram guerreiríssimos, novatos em tudo do Dakar. E o Jorge e o Dali, que ficaram logo no começo, mas outra dupla brasileira que foi. Acho que estar lá não é para qualquer um. Completar, como o Gustavo falou, já é um grande feito, e vencer, Varela e Gustavo, a gente tira o nosso chapéu, sem dúvida nenhuma. Ô Giga, esse tipo de carro, você já competiu com o TV, com alguma coisa? Já brincou, já experimentou? Não, acho que fui um dos primeiros pilotos de rally do Brasil a andar num TV em 2009, quando eu fui fazer um treino no Marrocos para o Dakar de 2010, com a equipe Mitsubishi, que aquele francês tinha recém-comprado, então só mudou a camiseta, era a mesma equipe. Borresch. Nicolas Mislin. Nicolas Mislin e o Borresch. De Marseille. Era JMB Stradale. JMB Stradale, isso aí. A gente foi para o Marrocos, eram 5 carros na equipe, a gente foi para o Marrocos fazer um treino, e quando a gente chegou lá, o Thierry Viardot, que era o diretor técnico da equipe, entregou um UTV para cada um. E falou, vocês vão treinar nas dunas, primeiro de Polaris, UTV, na época acho que eram os 800 ainda. Então andei com esses UTVs nas dunas do Marrocos em 2009 e fiz recentemente alguns treinos com o Polaris, irmão gêmeo do que o Leandro e o Lorival ganharam o Dakar do ano passado, e com o do Nuno Foja aqui no Brasil, mas nunca competi com o UTV. É totalmente diferente de carro. É muito mais frágil, é muito mais delicado, a condução tem que ser com muito mais cuidado com diversos aspectos, mas é divertidíssimo, não anda muito em velocidade final, mas faz muita curva, a suspensão é boa, tem a desgraça do CVT, que é o que mata e é um dos câmbio, fusíveis, a correia do CVT lá. Que é o câmbio de transmissão contínua. Transmissão contínua, que é um perigo, você não pode frear, acelerar junto, tem que tomar vários cuidados. Mas aqui no Brasil já é um sucesso, e eu acho que esse feito aí, tanto do Lorival com o Leandro no passado, quanto do Varela e do Gustavo, tende a estimular mais brasileiros no Dakar com os UTVs. Agora precisamos fazer aquela pergunta que não quer calar. Um evento aqui há uma década, por que o Rally Dakar não chega no Brasil, Guigo? Olha, Rodrigo, o meu navegador, o Youssef, escreveu um texto, vocês são polêmicos, né? Vocês gostam, Obrigado. Né? Vale a pena ler, porque é o seguinte, acho que são vários aspectos, acho que para mim escreveu muito bem. Primeiro tem que ter o aporte financeiro do país que não está vinculado a nenhuma obra. É só um aporte financeiro. Então o país tem que dar lá os seus 5 milhões de euros, não é um absurdo para um país como o Brasil, mas tem que ter esse aporte financeiro para receber o rally. A organização cobra esse valor. Não sei se hoje ainda está, mas na época que conversaram, até onde eu acompanhei a conversa com o Brasil. Segundo, tem que ter um apoio grande logístico, exército nas ruas, policiamento fechando estradas, etc. E para isso tem que contar com um certo apoio popular, porque você vai para a tua casa, a tua estrada está fechada. Se você entrar com liminar, enfim... Pode melar tudo. Pode criar problemas grandes. Terceiro, o fluxo de fronteira. Porque o rally passa um dia com trocentos carros, caminhões, pessoas pela fronteira. É tudo feito dentro do acampamento, passaporte, quer dizer, monta-se ali uma estrutura. Aduana. Então tem que ter uma condição especial para receber o rally e para deixar o rally sair do país. Só pegando esses assuntos aí já é difícil. Estrada a gente tem de sobra, roteiros mais variados possíveis, Sertões é um grande exemplo disso. Já teve Sertões de todos os jeitos, mas é difícil acreditar que esses componentes o Brasil ofereça, o governo brasileiro tem que ter um interesse do governo federal. Já teve trocentas conversas da SO, que é a empresa organizadora, com o Ministério dos Esportes, com o Ministério do Turismo, com estados, o Rio de Janeiro, já teve reunião aqui, já teve reunião em Paris e nunca... o sul do Brasil foi, até onde eu sei, foram... Oferecido, né? Acho que até houve já um contato de alguns estados, se não me engano, foi Paraná, Santa Catarina, não sei se Rio Grande do Sul, acho que não estava, para ver se conseguiam, através dos estados, viabilizar, mas infelizmente até hoje a gente não viu. Te confesso que fico com medo, se tiver um Dakar aqui, se a gente não tiver esses componentes todos, a gente fazer feio.
de repente ter mobilização nas ruas contra o Dakar e enfim, estradas, pessoas impedindo passagem do rally, como a gente já cansou de ver em outros rallies no Brasil. Mas o Sertões é um bom exemplo que dá para fazer nesse sentido de fechar a estrada, de mobilizar as cidades, dá para fazer e faz bem feito há 25 anos um rally impecável no Brasil. Sei lá. Torcemos por um lado para fazer. O Brasil é um país meio esquizofrênico em algumas coisas, né? Porque você pega países como Peru, Bolívia, que não tem nenhuma tradição em automobilismo, nenhuma. O Paraguai também não, né? Paraguai. Foi a largada no E aí passado. esses países recebem rally, né? o Dakar, o rally tem. eles recebem o Dakar por quê? Porque é um motivo de orgulho pro país. Nós somos pequenininhos, mas a gente tem condição de oferecer alguma coisa, tal, bacana. Não é o caso do Brasil. O Brasil é um país grande, gigantesco e metido a besta. Vamos dizer a verdade. O brasileiro se acha um pouco um ser superior. No futebol é muito assim. A Argentina recebe porque os caras são tarados por corrida, abertos. que também não é o caso do brasileiro. Verdade. Então, na verdade, o Brasil está numa zona meio cinzenta ali, que não quer o Dakar, não é uma coisa que, putz, queremos, isso aqui é tão legal, vai ser tão legal pra gente. E também não tem ninguém, tanta gente assim apaixonada por automobilismo. Nós, Como eu agora, isso, Não, eu tô e pensando... é surreal tenha tido bicampeonato numa única categoria. É histórico e isso. nós, do meio, enfim, que gostamos e participamos, lógico que queremos e faríamos o possível. Inclusive, conversando com a SO várias vezes, inicialmente a gente falou, vocês estão no caminho errado. Vocês não estão entendendo como o Brasil, como funciona e tal. Primeiro eles queriam fazer uma largada dia 31 de dezembro de Copacabana. Aí eu falei, não. É difícil. É impossível. E ainda cobrar. Eu falei, não, é vocês têm que pagar para fazer alguma coisa 31 em Copacabana e não vai fazer. Vocês tem não como estão entendendo. Então, eu acho que o approach inicial não foi, talvez, com o dever de casa bem feito. Eles tentaram fazer direto. Todas as vezes eu falei, é melhor pegar uma agência de eventos brasileira que conhece os caminhos, as empresas, do que vocês irem lá falar com o ministro do... Sim. E o Brasil é muito complexo nesse lado político. Lá na Bolívia é feriado nacional, os dias do Dakar, para facilitar até essa logística. O Evo Morales está lá na rampa cumprimentando todo mundo. Dando bandeira Aqui de você não largada imagina dos o presidente pilotos da na casa. República numa rampa de chegada de passagem do Dakar, e muito menos fazendo feriado nacional. Por isso iam cair matando o país inteiro. Então, o país é muito grande, é complexo, e eu acho que talvez a SO nunca encontrou o melhor caminho para tentar tratar do assunto aqui. O Sul gosta muito mais de rally do que o resto do país. Então, quando eles tenderam a ir para o Sul, eu achei que talvez fosse um caminho mais fácil do que largar da praia de Copacabana 31 de dezembro. Mas... Enfim, Giga, você tem que ir, né? Nós estamos gravando o programa hoje, não estamos no ar essa hora da madrugada, né? Evidentemente, senão ninguém dorme aqui. Você tem que voltar para São Paulo. Então eu não olhei, mas o papo tá bom sim, aqui. Amanhã eles estão perto de avião, depois a culpa é nossa. A gente vai querer dormir em casa. Você tem um quartinho aí. Giga, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Muito legal, o papo com você é sempre gostoso. E vamos torcer para que você consiga voltar o ano que vem, quem sabe. Que esteja de volta ao programa para falar do Dakar lá dentro. Você participou. Lá de dentro. Quem sabe ganhou? Opa, vamos com lá. a possível volta do Chile, isso. né, que está sendo Parece estudada a volta do Chile e talvez a entrada do Equador, para ter menos etapas na Argentina e evitar as cheias, problema com chuva. Cancelamento de muitas. Foi o que facilitou muito o fim do rally, né? O roteiro era difícil, mas as dunas estavam todas molhadas, aí facilita muito. Tanto Fiambalá, embora o penúltimo dia tenha sido Massacrante, surpreendente. Mas é um prazer enorme, mais uma vez, agradeço a Fox pelo que faz, pelo rally, vocês aqui, todos esses dias, né, torcendo por nós brasileiros e falando do Dakar. E vamos ver, ano que vem, fazendo o possível para estar lá de novo. Quem sabe Vai estar, tomara que sendo assunto para Estamos vocês na todos torcida os já dias. desde agora. Sem dúvida. Se não tiver, a gente já chama ele para comentar. Né? Sem dúvida, né? Vamos fazer um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com mais Fox Nitro, agradecendo mais uma vez o Giga Spinelli, piloto brasileiro de rally, um dos mais importantes pilotos brasileiros de rally, falando sobre o Dakar, que teve vitória brasileira, de dupla brasileira nessa temporada, nesse começo de ano de 2018. Já voltamos.